CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. Nove horas e 35 minutos. São 9 horas e 35 minutos agora em Campo Grande, conforme nós anunciamos, está aqui conosco nos estúdios da CBN a escritora e Master Coaching, formação também constelação familiar, Bertu Teixeira. Obrigado pela gentileza de aceitar o convite de falar conosco, Bertu. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Um bom dia a todos os ouvintes e um abraço carinhoso para todos. Legal. Bertu é autora, escritora desse livro aqui. Você que está assistindo ao programa, Despedida de Casada. Bertu, ela aborda aqui um assunto delicado, de forma leve e também descontraída, que é geralmente a separação. E eu tenho aqui algumas informações. Eu quero começar lembrando que o Mato Grosso do Sul, Bertu, tem a maior taxa de divórcios do Brasil. Esses são números oficiais do IBGE. Quer dizer que o nosso estado aí tem números que tem tudo. O seu livro deve fazer muito sucesso aqui no Mato Grosso do Sul. Faz sim. Então, e na verdade, esses números são os números, como você falou, oficiais, porque na maioria das vezes as pessoas, elas se separam, mas elas não se separam, né? Se separam, mas não divorciam, né? Tá. Ou apenas elas estão morando juntos e aí se separa e isso não vai para a estatística, né? Então, essa estatística... Pode ser maior ainda. Pode ser maior ainda. Uau! Eu queria saber o seguinte, você é divorciada, né? Escreveu o livro, dá uma série de orientações e de lições aí. Qual é a maior lição, na sua avaliação, que um divórcio traz para uma mulher que se separa? Eu vou colocar aqui a mulher, até porque o livro ele tem aqui uma linha direcionada para a mulher. Uhum. Que lições o divórcio traz? Olha, a lição número 1, assim, que eu acho muito importante é a mulher ter mais amor próprio. Ela voltar-se para si e começar a cuidar dela. Porque quando nós estamos em um relacionamento, as mulheres, a maioria, eu diria que 99,9%, ela se preocupa muito com o bem-estar da família, porque isso é primitivo, é cultural, né? Então, a mulher, se ela tiver que optar em pagar uma conta de água e ir ao salão fazer a unha, ela opta por pagar a conta de água. Então, ela cuida muito da família, a mulher, né? E aí, o que acontece? Ela esquece dela. E aí, ela esquece da unha, ela esquece do cabelo, ela esquece do bem-estar dela, né? E acaba fazendo muito pelo outro. E quando vem o divórcio, no meu caso, e nas mulheres que eu entrevistei, ela se vê, como diriam os jovens, na pista, né? E ela se vê precisando olhar para ela. Isso tanto externo como interno. Mas as mulheres geralmente sabem lidar, porque ninguém sabe lidar com o divórcio. O divórcio chega na vida da pessoa, seja da mulher ou do homem, e geralmente a gente ouve, pelo menos assim, imagina-se que para a mulher é muito mais difícil, Bertu, enfrentar esse momento. É muito mais difícil. O segundo item que eu considero importante, que está no livro também, é a independência financeira. Porque muitos não se separam por causa do dinheiro, né? Por causa do financeiro. Vai separar os bens, ou não tem bens para separar, ou a falta ou a sobra é um motivo para as pessoas não se separarem. E quando a mulher ela tem a independência financeira, ela pode, esses itens que eu falei de cuidados pessoais, ela pode fazer com mais tranquilidade. Ela pode fazer uma viagem, ela pode praticar um hobby, ela pode fazer uma cirurgia plástica, ela pode fazer um monte de coisa se ela tem a independência financeira. Esse recomeçar, ele parece no primeiro momento muito difícil, é um assunto complexo, é um assunto que assusta muitas mulheres e muitos homens também. Mas é difícil recomeçar, mesmo com 20 anos de casado, 25, 30 anos, as pessoas elas não querem mais, até por comodismo e tal, mas se tivesse que dar alguma dica para as pessoas tentarem ser felizes, você daria uma dica para as pessoas terem coragem?
tem um ditado que fala assim, ruim com ele, pior sem ele. E aí as mulheres, elas vão se submetendo, em alguns casos, inclusive a gente tem acompanhado muito pela mídia, a questão do feminicídio e a questão do sofrimento, da violência física e psicológica contra a mulher, né? Então, essa história de ruim com ele, pior sem ele, eu não recomendo. Assim, eu acho que a mulher, primeiro, ela tem que pensar nela. Como que eu estou? Geralmente isso não acontece? Não. Geralmente, a mulher, ela pensa no todo, como eu falei. Ela pensa na proteção do lar, nos filhos. E como é que os filhos... como é que a mãe consegue, o que fazer? Qual é essa batalha de tentar, de repente, se curar de um problema, né? E também cuidar dos filhos para que os filhos não adoeçam, porque acaba atingindo toda a constelação familiar, né? Com certeza. Primeiro, a mulher precisa perdoar. E ressignificar esse casamento. Por quê? Eu costumo falar que o meu casamento deu certo. Eu fiquei 29 anos casada. Como assim não deu certo? Deu muito certo. Senão... Quase 3 décadas. Quase 3 décadas com a mesma pessoa. Se não tivesse dado certo, eu não teria ficado tanto tempo. Concorda comigo? Claro. Então, o que a pessoa tem que fazer é esquecer aquela fotografia daquele momento do rompimento e olhar o todo, olhar tudo que foi construído. Muitas pessoas construíram bens patrimoniais, tiveram filhos maravilhosos, e aí a pessoa fica presa naquele dia que a mulher expulsou o marido de casa, ou o marido traiu a mulher, ou naquela fotografia do rompimento. Né? Então, o que eu falo? Primeiro, você precisa ressignificar isso. Honrar essa história que aconteceu. Na constelação familiar, a gente fala muito sobre isso. Honrar aquela história. E com os filhos, você me perguntou, a gente precisa ter um cuidado muito especial. Porque, olha só, um filho, ele é 50% mãe, 50% pai. Ok, juntou os dois, deu 100%. Aí eu pego e começo a falar mal do pai dos meus filhos para minha filha. Eu estou falando mal 50% dela. Eu estou falando mal dela, entendeu? E como se preparar para isso, Bertô? Para evitar esses traumas, para ampliar ainda, né, o trauma, que já é complexo. Para uma separação não é fácil. Se fosse fácil, as pessoas simplesmente fariam e não ficariam, de repente, se submetendo a uma vida medíocre algumas vezes, né? E fariam com naturalidade. Mas, enfim, hoje, aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos, como eu acabei de falar aqui, um número altíssimo. O que é que leva, na sua avaliação, ou pela experiência que você tem, as pessoas a se divorciarem? A falta de respeito, a estrutura familiar vai ficando complicada por questões financeiras. O que leva, geralmente, um casal a se divorciar? Existe um estudo sobre isso? No primeiro capítulo do livro, o título do capítulo é Acabou Mesmo, né? Tem certeza? É isso mesmo? Não existe mais amor? Porque o que eu falo é que a gente não tropeça em montanhas. A gente tropeça nos cascalhos, nas pedrinhas, a gente escorrega ali. Entendeu? É no dia a dia, é na rotina, é naquela toalha molhada em cima da cama. Então você acha que é importante vira uma discussão. Buscar um ressignificado enquanto há possibilidade do casamento? Estou falando do casamento, da instituição, casamento. Você acha que é interessante, então, debater, investir enquanto dá? Investir enquanto dá. Se tiver ou buscar alternativas? Buscar alternativa, porque você escolheu aquela pessoa para viver com você. Inclusive, meu livro não é uma apologia ao divórcio, apesar do título Despedida de Casada, não é. E uma coisa que você perguntou e eu lembrei agora, quem fez o prefácio do meu livro foi o Ricardo Bellino. Tá. E o Bellino, ele fala que a gente precisa fazer um contrato de expectativa sobre esse casamento, sobre esse relacionamento. E esse contrato de expectativa, ele tem que ser refeito diariamente, semanalmente, mensalmente, entendeu? Por quê? Seria mais ou menos o feedback. Porque o que acontece? Vamos no exemplo da toalha em cima da cama. Uhum. Se você deixa a toalha em cima da cama e sua esposa vem você nunca sabe como que faz, já grita com você, o que vai acontecer com você?
você vai ficar chateado e pode ser que você também eleve a discussão. Potencializando tudo isso, né? Potencialize essa discussão. Agora, se ela chegar e falar assim, nossa, de novo uma toalha molhada, olha só, na hora da gente dormir vai estar úmido a cama e a gente pode pegar gripe e tal. Será que a gente pode combinar da gente conseguir deixar essa toalha lá no banheiro estendida? É diferente, não é? Muito mais. Muito mais. Então, é essa comunicação efetiva, esse diálogo, esse todo dia você renovar esse contrato de expectativa é o que faz o casamento durar. É a confiança, é aquela relação de confiança que faz o amor durar. Bertu, vamos lá. Houve um divórcio. A mulher se separou, ela está quase se separando, mas ela tem aquela dúvida. Demora muito para a gente se curar? O que é que você diria para quem está pensando em se Às separar? vezes demora, depende da pessoa. E, assim, tem as fases do luto que precisam ser... E a gente passa por essas fases. Eu passei também, apesar que eu passei mais rápido, porque, na verdade, eu acho que foram acontecendo algumas coisas durante o meu casamento que foi me entristecendo e que depois, quando eu decidi, Há quanto tempo eu você já está estava divorciada? decidida. Vai fazer 5 anos agora em novembro. Então, Demorou muito? demorou, no meu caso, demorou só 6 meses. Mas é porque, como eu te falei, eu já tinha isso meio assim construído. Eu tenho independência financeira. Isso para mim bastante foi também, muito importante. Então, eu fiz algumas viagens, eu fiz eu fiz uma cirurgia. Investiu eu em cuidei você de mim. e voltou a ser Bertu. Isso. E eu quero te perguntar uma outra coisa também. Investir em um novo relacionamento. Quando? Sim, não, pós-separação, as pessoas já querem, de repente, falar, poxa, mas e aí, eu vou ficar sozinha, não vou? Geralmente as mulheres divorciadas, elas buscam muito isso, ou isso não é um objetivo depois de uma separação? Nesse sentido, as mulheres são diferentes dos homens. Os homens, eles não conseguem ficar sozinhos, né? Verdade. As mulheres conseguem mais tranquilamente. O instinto masculino é muito animalesco também, né? Justamente. Mas assim, sozinha mesmo às vezes, você tem um namorado hoje, ou daqui um dia termina e fica com outro. Ok. Mas o homem, ele quer aquela pessoa para cuidar dele, entendeu? Você aquela mudou mãe. depois da separação para melhor? Muito. Inclusive, o livro surgiu por isso. Porque quando as pessoas vinham e falavam, Bertu, o que está acontecendo? Você está mais bonita. Se você for no meu Facebook lá e olhar foto minha de 5 anos atrás e olhar agora, realmente, eu acho que eu estou um pouco mais bonita, assim. Mas as pessoas vinham falar para mim, o que aconteceu? Mas é aquele cuidado do amor próprio que eu resolvi voltar para mim, entendeu? Eu resolvi falar, não, agora sou eu, entendeu? Então, eu comecei a me cuidar mais, a estudar mais. O autodesenvolvimento, o autoconhecimento é muito importante nessa hora, sabe? Porque eu comecei a fazer cursos, inclusive os cursos de coach, eu fiz todas as formações Inclusive, de coach. você vai viajar agora para os Estados Unidos também para poder aprender. Olha só a mudança radical. Eu imagino, assim, até pela experiência que tem, eu também sou divorciado, sou casado novamente, muito, muito feliz, muito contente, mas eu imagino que tem muita gente que se frustra por não conseguir se divorciar ao longo da vida. E perde muitas oportunidades. Olha eu aqui estimulando o divórcio, pelo amor de Deus. Não, a gente não pode fazer apologia ao divórcio. Claro que não. Mas, assim, muita gente também não reconstrói. Muita gente fica parado naquele modelo de relacionamento que ela tinha, entendeu? E muita gente também, como é o meu caso, se torna-se mais exigente. Então, você começa a pensar assim, tá, mas essa pessoa, ela não faz isso que eu aprecio, ela não faz aquilo, entendeu? E aí você você começa a ficar altamente seletiva. Justamente. E assim, para mim, no meu caso, eu sou feliz sozinha. Uhum. E eu costumo falar que quando você é feliz sozinha, você consegue atrair alguém para ser feliz junto com você, entendeu? Então, no meu caso, eu sou feliz sozinha, mas isso não significa que eu estou fechada para balanço. Não,
Tá Muito tudo certo. bom, Despedida de Casada. Seu livro, ele está nas livrarias do país todo, praticamente? Está. Eu fiz o lançamento em São Paulo, na FINAC, lá em São Paulo. Aham. Na Livraria Cultura, na Saraiva. Outro dia minha irmã tirou foto lá em Cuiabá, na livraria lá em Cuiabá. Outro dia me falaram que, inclusive, compraram um livro meu nos Estados Unidos. A editora me falou. Então, tá na internet, né? Na Amazon, no meu site, bertuteixeira.com.br. Então, tá no Brasil inteiro. Aqui em Campo Grande, nós temos na leitura do shopping, na Le Parole. Isso. E a Saraiva era para ter, mas por algum motivo... Lá no shopping, na livraria do shopping, eu vi no sábado. Eu quero saber o seguinte, você também é Master Coaching. Você dá consultoria para mulheres que, de repente, buscam compreender ou encontrar meios, caminhos para poder lidar com a separação? Inclusive eu me tornei Master Coach e daí eu escolhi o coach financeiro, o Business Coach. Uhum. E aí eu fiz, paralelo, formação em constelação familiar. Então, eu também tenho essa formação. E com essa formação e com o livro, eu tenho atendido muitas mulheres. Então, eu também me tornei coach de relacionamento. E o coach, ele é um processo que você acompanha a pessoa por 10 sessões até ela atingir o objetivo dela. Então, não seria uma consultoria, porque na consultoria você dá o caminho para a pessoa. O coach, ele faz a pessoa descobrir qual o caminho que ela tem que seguir e leva junto. Você entendeu? Entendi. Vai junto, mas não, eu não posso dar palpite na sua vida. Eu posso fazer com que você descubra o que te faz feliz e aonde você quer chegar. Para a gente encerrar essa nossa conversa, a gente ficaria a manhã toda conversando aqui. Eu quero saber se, na sua avaliação, pelos estudos que você tem feito, a gente caminha para muito mais divórcios, a população caminha para isso, ou a população caminha para aquele relacionamento que a gente via nos tempos dos nossos pais e dos nossos avós? Como é que está? Infelizmente, hoje está tudo no dedinho, né? Está tudo muito fácil, né? Então, você vê muitas pessoas que se casam, aquele casamento lindo, maravilhoso, 2 meses depois, 6 meses depois, a pessoa já está se separando. Eu tenho visto muito isso com jovens. Isso é uma pena, né? Mas um pouco disso é o desequilíbrio no sistema familiar. Assim, que teria que ter um outro programa para a gente falar das leis do amor, que são as leis da constelação familiar, que é a do pertencimento, do equilíbrio entre o dar e o receber, e a lei da ordem. E essa lei da ordem, a gente vê muitos filhos se colocando maiores do que os pais. E antigamente, e essa lei não era desrespeitada. O pai olhava para você e você, sim, senhor, meu pai. Né? E hoje em dia, isso está mais... Deixamos de cumprir isso, né? A honra ao pai não está sendo tanto, ao pai e à mãe, no caso, aos pais, né? Não está sendo tanto quanto era antigamente. E isso leva para desequilíbrio familiar da própria família desses filhos, entendeu? Uau. Bertu, volte mais vezes à CBN. Volto sim. Vamos falar sobre divórcio, vamos falar sobre a importância de se investir no relacionamento, tentar evitar, mas quando acontecer não tem problema, jogue-se. Então, inclusive eu trouxe 2 livros aqui que você pode sortear para o pessoal. Eu estou indo, como você falou agora, para os Estados Unidos e eu volto em maio, final de maio. E aí a gente pode estar falando novamente sobre esse assunto, sobre a experiência de morar em um país diferente sem falar bem o idioma, né? Então, boa viagem para você, obrigado por vir à CBN. Obrigada, eu que agradeço. Conversei com Bertu Teixeira, escritora, Master Coaching, escritora deste livro aqui, olha, Despedida de Casada. 9h54 agora na capital de Mato Grosso do Sul. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação.
CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação.